porque o ex-presidente e candidato pelo PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, declarou hoje que os militares são mais responsáveis do que Jair Bolsonaro e que não estão tão próximos ao presidente como ele, inclusive, imagina. Nós vamos ouvir um trecho dessa afirmação de Lula feita durante a manhã de hoje, numa entrevista ao portal UOL. Vamos ouvir. Eu acho que nós temos que ter em conta que os militares são mais responsáveis do que o Bolsonaro. Eu convivi com os militares e eu posso te dizer que eu não tenho queixa do comportamento das Forças Armadas, nem da Marinha, nem do Exército, nem da Aeronáutica. Então, as Forças Armadas não criam um caso. Eu tenho certeza que essas bobagens que o Bolsonaro fala não tem o apoio dos militares da ativa. Não tem apoio do alto comando. Embora o presidente da República seja o chefe supremo, ele só pode ser considerado chefe supremo quando ele é sério, quando ele fala coisa com coisa, quando ele respeita a sociedade, respeita as instituições, respeita a democracia, respeita as próprias Forças Armadas. De vez em quando ele fala o meu exército, as minhas Forças Armadas. Não é dele coisa nenhuma. Ele é um cidadão que foi expulso. Ele foi expulso, sabe, do exército por má conduta. Então, como é que a gente pode pensar em golpe? Eu não acredito em golpe. Não acredito que as Forças Armadas aceitem isso. Não acredito que a sociedade brasileira permita. Não acredito. Sinceramente, esse cidadão, se ele começar a brincar com a democracia, ele vai pagar um preço muito caro. Muito bem, inclusive eu vou abrir a enquete no portal da Jovem Pan News, que eu ainda não abri no 3 em 1 de hoje. Corre lá, jovempan.com.br, e eu vou pegar o gancho justamente dessa fala de Lula que a gente acaba de ouvir. Eu quero saber se você concorda com essa afirmação do ex-presidente da República de que os militares não estão com o presidente Jair Bolsonaro. jovempan.com.br, vota lá, a gente vai trazendo no decorrer do programa o resultado parcial. Marco, eu quero uma análise sua a respeito dessa fala específica e dessa aproximação das Forças Armadas com o presidente da República. Acho que não tem. A leitura do Lula, na verdade, qual que é? É uma leitura... A gente fez uma entrevista no Mais Um Podcast com o Lucas Ferrugem, do Brasil Paralelo, e ele reconheceu que não existe esse pseudo-domínio que a imprensa militante ficava toda hora vomitando sobre Forças Armadas. Pelo contrário, existe uma série de autonomias de cada um dos militares. Eles não existe essa brincadeira de mau gosto com relação à relação entre Bolsonaro, presidente da República, e Forças Armadas. Quem fica especulando essa brincadeira sórdida é o pessoal da oposição, do próprio Supremo e dessa imprensa militante. Até agora. É até engraçado ouvir o Lula falando isso do jeito dele, óbvio, porque ele está tentando transformar isso num capital político para ele, falando, não, ele não tem capacidade, ele não tem competência, mas na verdade o fato que ele está reconhecendo vai contra tudo aquilo, toda aquela quantidade imensa de bobagem que a imprensa militante fica vomitando até hoje. Ou seja, vai até contra o abaixo-assinado que a gente está vendo. Porque, veja, se ele não tem essa interferência toda, então o que ele tem na mão? Se ele não tem as Forças Armadas. Sabe, é um papo meio ridículo. E outra, de novo, a gente fica preso numa discussão que é sempre tentando antever ou com uma espécie de medo, dentro de uma perspectiva de cultura de medo sobre o que o Bolsonaro pode fazer. Quando a gente se mete no meio dessa discussão, quer dizer que a imprensa militante, o Supremo e os partidos de oposição já ganharam. Porque é isso que eles querem que a gente fique circulando, o medo. Circula o medo. Quem ganha com medo? Ele ganha com medo. O Lula. Quanto mais medo é incutido nas pessoas sobre o 7 de setembro, sobre as eleições, sobre a qualidade das urnas, da aferição do processo eleitoral, do escrutínio eleitoral, a única pessoa que se beneficia com essa perspectiva que o Piperno sempre fala, do ovo da serpente que está sendo botado aí, que está sendo... Sabe, isso daí, quem ganha com isso é o Lula. Já estão com os rabinhos. Aí, ó. Então, quer dizer, é um discurso completamente deslocado, Paulo. E a prova maior disso é a maneira como o próprio Lula lidou com esse discurso, porque ele reconhece que não existe esse comando, essa força toda da presidência da República em cima das Forças Armadas. E o Bolsonaro sempre fala isso. Não é que o Bolsonaro fica fazendo ameaça ou atacando alguém. Não, ele está defendendo, acho que o que todo cidadão de bom senso e até de um cidadão honesto que queira transparência defende.
Eu quero um processo eleitoral que eu entenda, que eu consiga aferir uma recontagem de votos. O nosso não tem recontagem, você vai me desculpar. Nosso processo eleitoral não tem recontagem. Diferente de todos os outros países do mundo. E o que eu quero? Eu quero liberdade para o cidadão poder falar. Vamos dar uma olhada como é que está o resultado parcial da nossa enquete, porque a gente quer saber se vocês concordam com essa afirmação de Lula a respeito dessa aproximação das Forças Armadas com o presidente da República. As Forças Armadas não estão com o presidente Jair Bolsonaro. Essa afirmação é verdadeira? 93% da nossa audiência não concorda com essa afirmação de Lula e 6,9%, quase 7% praticamente aí, concordam com a afirmação do pré-candidato à presidência da República pelo PT. Piperno, ele subiu o tom contra o Bolsonaro, né? Isso é estratégico? Claro que tem muito de estratégia. Um político experiente, muito bem sucedido, já venceu 4 eleições para presidente, 2 para ele e 2 para ex-presidente Dilma. Mesmo do cárcere conseguiu colocar Fernando Haddad, um político de pouca projeção nacional, no segundo turno, né? Chegando a 45%. Então ele conhece um pouco das reações do eleitorado, também sabe o momento certo de subir o tom. O que ele, com esse discurso, ele indiretamente diz... Bom, aliás, antes disso ele lembra a questão de, enfim, do presidente Bolsonaro não ter sido considerado um grande militar. Aliás, o ex-presidente Geisel chamava o Bolsonaro de um mau militar. Agora, ele sabe também que ele pode, nesse momento, sim, jogar um pouco de pressão exatamente nas Forças Armadas, que, por sinal, tem feito um papel muito correto nesse silêncio adotado, esse silêncio quase que sepulcral adotado nos últimos tempos. Porque, vejam, as Forças Armadas não têm endossado, nas últimas semanas, algumas ações e atitudes do presidente da República. Vejam, os chefes militares, por exemplo, não compareceram ao infausto evento aí do último dia 18. Tal encontro com embaixadores. Receberam convite e não foram. Então, na verdade, o Lula sabe que ele pode jogar com isso, porque as Forças Armadas também não querem cometer, não querem passar por mais nenhum outro dano reputacional como aconteceu lá atrás. Porque quando houve a redemocratização do país, as Forças Armadas foram vilipendiadas aí por muitos setores. E é óbvio que os responsáveis comandantes militares não querem submeter aí as suas forças a esse constrangimento mais uma vez. Então, Lula sabe disso. Então, ele sabe que agora é o momento em que ele pode fazer esse tipo de pressão. Até porque... Quando ele diz que enfim, o presidente da República não é o dono das Forças Armadas e tal, é óbvio que ele sabe que não vai aparecer nenhum chefe militar para falar: opa, o senhor está errado. Então é claro, Paulo, que é muito estratégico, sim. O Lula ainda diz, acho que um outro adendo interessante de você comentar, é que o Bolsonaro estaria copiando o Donald Trump. Paulo, isso não tem nada a ver, né? Na verdade, a fala não se sustenta por um segundo de reflexão. Só faltava essa, para ser sincero, né? O Lula fingir de alguma forma que tem mais elo, mais proximidade, mais simpatia, mais respeito mútuo com as Forças Armadas brasileiras do que o Jair Bolsonaro, né? Essa é a grande piada do dia que foi contada nessa entrevista, né? Em primeiro lugar, não há nada de golpista nas falas do presidente, em que pese essa cartinha desesperada dos tucanos e petistas aí, né? O Bolsonaro tem externado uma preocupação legítima que ele tem de forma coerente há muito tempo, tanto que é autor de um projeto que foi aprovado e depois considerado inconstitucional pela Corte Suprema, para alterar, né, esse modelo e dar mais transparência ao eleitor. Então, o presidente Bolsonaro está com a coerência de sempre aqui, que já foi a postura do próprio Lula, no passado, do PSDB, esses é que mudaram. E, como ficou claro, as Forças Armadas em peso acompanham o presidente nisso. Estão oferecendo críticas, sugestões, estão tentando participar para tornar o processo mais transparente para o eleitor. O que a gente pode tirar da fala do Lula, via de regra, viu, Paulo, é que sempre que o ex-presidente fala, ele está mandando recado. O Lula sabe que não tem povo, ele não tem povo ao seu lado. Então ele manda recados. E vamos lembrar aqui do que já teria dito o próprio José Dirceu, né? Que eles aprenderam uma lição quando eles tiveram a passagem longa pelo poder
e não conseguiram lá permanecer como os seus companheiros na Venezuela, por exemplo, né, que era um modelo que inspirava o PT, porque eles não cooptaram as Forças Armadas. Então, o recado do Lula ali parece muito claro, né? É uma espécie de aviso, de tentar, de alguma forma, atrair os generais, não as Forças Armadas. Se você for fazer uma enquete, uma pesquisa perante as Forças Armadas, os militares do Brasil, vai dar 80 e poucos %, vai dar mais do que as nossas enquetes do 3 em 1. Né? Para cada lado pipérnico, tem 9 do outro lado. No mínimo vai ser isso. Agora, os generais, a turma que está mais ali querendo se aposentar ou ficar bem, aí eu já não sei. Então talvez o recado tenha endereço certo, né? Ó, venham comigo que comigo vocês vão se dar bem aqui, né? Deixa esse cara aí para trás e, claro, todo o restante, né, da hierarquia militar no país. Falar em instituições, que o presidente Bolsonaro ataca as instituições e ele seria o grande defensor das instituições, isso de novo é uma piada quando a gente lembra da trajetória do PT, do Mensalão, do Petrolão ou das inspirações que o PT tem. Já disse aqui a Venezuela. O que restou de instituição republicana, democrática na Venezuela de Maduro que Lula apoia e sempre apoiou? E o PT também? Nada. Serrão, como é que você avalia a postura dos militares depois dessa fala? Olha, a serpente no Brasil é uma galinha morta. Ela não bota ovo. Os militares são uma instituição nacional permanente. Não se metem em política. Após a saída deles do poder em 1985 pela porta da garagem do Palácio do Planalto, eles tomaram a decisão de que não mais entrariam no processo político e, graças a Deus, continuam seguindo essa postura que é correta. Militar tem que ser profissional, tem que cuidar da defesa e da segurança nacional, que, aliás, foi maltratada ultimamente porque o boçal Congresso brasileiro extinguiu a Lei de Segurança Nacional e não a substituiu por uma equivalente que respeitasse a democracia e que resguardasse a soberania do Brasil. Então, falha grave dos políticos, não dos militares. Militares estão com Bolsonaro? Não. Os militares estão com ninguém, estão com o Brasil, que é com quem eles têm que estar. Esse papo retórico da campanha que o PT tenta utilizar, que os militares estão com Bolsonaro e por isso eles têm que ser atacados permanentemente como são, José Dirceu, lembra a todo momento que o grande erro do governo do PT foi não ter enquadrado, não ter mudado o sistema de ensino militar para doutriná-los. Isso não aconteceu e nem vai acontecer, porque as Forças Armadas são uma instituição diferenciada no Brasil. Então, o que é que tem que ficar atento? A gente tem que ficar atento para a falta de verdade. O ex-presidente Lula faltou absolutamente com a verdade quando ele disse que o Jair Bolsonaro foi expulso do Exército. Isso é mentira, fake news, não houve nada disso. Mas quando o candidato Lula fala, isso ganha ares de verdade e é veiculado pelo UOL, repetido aqui pela gente, e esperamos que o presidente Jair Bolsonaro venha explicar isso ao público, já que ele foi acusado diretamente de Lula de ter sido expulso do Exército Brasileiro. O Geisel chegou a dizer no passado, disse sim, que o Jair Bolsonaro foi um mau militar. A análise dele e de muitos militares daquela época, porque Jair Bolsonaro, no seu tempo ainda de tenente-capitão, lutou sim pela melhoria salarial dos militares e aquilo foi considerado naquele momento, início da década de 80, um movimento quase que sindical dentro das Forças Armadas que tinham como, e tem ainda, como sua ordem unida de não seguir conselhos, de não permitir a sindicalização ou movimentos agitadores dentro das Forças Armadas. Então, cada hora tem seu tempo. O Jair Bolsonaro de hoje é um homem completamente diferente, que evoluiu muito daquele rapaz Jair Bolsonaro que deixou o Exército. Ele foi capitão, chegou a capitão e agora ele é candidato à reeleição. Passou 27 anos no parlamento. É outro Bolsonaro. A gente tem que analisar a história dentro do seu contexto honesto, certeiro e verdadeiro. E não em cima de fake news. Mas, Serrão, agora você... Só me dá um minutinho, Marco. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 35 minutos. Segue. É que o
Serrão acabou com a lacrada do Piperno. Agora o Piperno não tem mais lacrada aqui, porque ele deu contexto para a questão do Geisel. Não, vamos lá. Eu achei engraçado isso. Marco, e cá entre nós, né? Se o Geisel tem críticas a alguém, essa pessoa merece reconhecimento. Exato. Porque vamos combinar que foi um dos piores. Não por acaso o ditador, né? Já que eles falam da ditadura militar brasileira e não do regime militar, o pior ditador do regime militar foi o Geisel. Só que o que criou estatais e tudo mais, né? Só que quando interessa então é curioso isso. pra lacrar, aí dá aquela encaixadinha lá na Piperno, argumentação. eu adoro quando você cruza o seu braço e levanta o queixo, assim. Eu sei que Ficou brabo, né? Ficou bravo. A gente pegou ele na lacrada. Não, imagina, pegamos você, Paulo. Piperno. Paulo, eu tô só ouvindo a argumentação toda aí, porque, primeiro, o presidente da República perder tempo com o então tenente e chamá-lo de um mau militar devia ser muito ruim mesmo. Naquele momento, aliás, eu sugiro aos amigos que façam uma rápida busca no Google Bolsonaro, adutora do Guandu. Isso também é importante que todos saibam. E aí, Paulo, eu quero dizer para você o seguinte, né? O presidente Bolsonaro, de fato, ele não teve lá uma carreira brilhante no Exército. E aí, o Serrão faz questão de dizer que as pessoas mudam de opinião. É verdade, ninguém é poste. As pessoas vão se atualizando, modernizando. Mas aí também não me custa lembrar que o já então deputado Jair Bolsonaro, no seu terceiro mandato como deputado federal, concedeu aquela famosa entrevista em que ele disse que, por exemplo, a ditadura deveria ter matado mais uns 30 mil, né? Que, por exemplo, devia ter usado o pau de arara lá com o então presidente do Banco Central, que devia fechar o Congresso, que devia se livrar do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Já não era mais um garotão, já era um deputado de terceiro mandato. Fala, Constantino. Não, em primeiro lugar é que o Piperno falou que as pessoas evoluem, né? E eu fiquei pensando, será que essa é a versão evoluída do Piperno? Não quero nem imaginar o que ele defendia lá atrás, né? Piperno, nunca defendi ditadura. Aliás, só quero dizer isso. Tem gente que não muda, não. Brizola morreu defendendo as besteiras de sempre, né? Não, mas nenhuma ditadura. O socialismo, aliás, não defendeu nenhuma ditadura, inclusive. Tosco. A ditadura quis roubar uma eleição dele, você vai se lembrar. Agora, o democrata Lula, quando era sindicalista... Só para a gente estabelecer a ordem aqui, o Constantino estava com a palavra. Sim. Não, eu ia brincar com essa questão da evolução natural, que não é verdadeira, né? Nem todo mundo evolui, infelizmente tem gente que fica parada no tempo e continua defendendo a esquerda, por exemplo, o resto da vida, apesar de tudo, né? Apesar de todas as experiências fracassadas do esquerdismo ao redor do mundo, né? Não tá não. Agora, a América Latina nos mostra isso. Ou você apagou o mapa da América Latina agora? Para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News, nós estamos ao vivo discutindo, repercutindo um pouco dessas falas do ex-presidente Lula a respeito de que as Forças Armadas não estão com o presidente Jair Bolsonaro. Por favor, Consta, segue. Vai ver o desespero já, né? O arrependimento de quem votou, né? No lulista da Argentina, no lulista do Peru, no lulista da Venezuela. Vai ver o desespero. Uma eleição atrás da outra. O Peru já tá ferrado. Sim, e a América Latina vai bem pra caramba, né? Agora, quantas Forças Armadas, de novo, né? Vamos fazer uma enquete. Em vez de fazer essas pesquisas que a gente comenta toda semana aqui, que deve ser feita em boca de fumo, né? Faz nas Forças Armadas e vamos dar uma olhada no resultado. Eu garanto que vai ser no patamar 3-1 aqui, Jovem Pan. Se fosse na boca da milícia, os resultados certamente seriam os opostos. Piperno, pois é, agora vamos para uma outra lembrança histórica. O livro Assassinatos de Reputação, do Romeu Tuma Júnior, ele relata que o pai dele, delegado Romeu Tuma, tinha um colaborador nos tempos do regime militar que se chamava Luiz Inácio Lula da Silva, que a turma da repressão da época diz que tinha o codinome de Boi. E o papel dele era denunciar sindicalistas que eram inimigos dele para ele poder ocupar os espaços. Então, o passado é muito complicado de todo mundo no Brasil. Prefiro hoje analisar cada um pelo seu momento presente. E o eleitorado tem que fazer isso, analisar os candidatos pela realidade de hoje, que o ontem não necessariamente será decisivo para o que vai acontecer hoje e amanhã. Marco. Talvez a versão de amanhã do Piperno reconheça que não existe socialismo democrático. Meu Deus, se ele evoluir. Meu Deus, esse é o maior ensinamento que nós aqui na Jovem Pan News
conseguiremos oferecer ao nosso colega Piperno. E quem sabe, se Constantino e Marco Antônio nascerem de novo, eles vão reconhecer que ditadura militar foi ruim, Pinochet péssimo, Ustra foi um torturador, Nossa Senhora, e por aí vai. Ninguém defende ditadura aqui, Piperno. Você sabe Toda ditadura é péssima. O Brasil hoje tem que lutar pela democracia. Leiam hoje lá o meu... Faça o favor, dá uma lidinha no meu artigo de hoje, lá no site da Jovem Pan, em que eu explico o que é exatamente democracia, por que estamos falhando e o cuidado que o eleitor tem que ter hoje. Vai lá, lê lá. Mas, Serrão, há de concordar aqui, né, que essa palavra democracia está sendo usada de maneira totalmente indevida. Virou bagunça, virou. O auto-intitulado Centro Democrático, terceira via que defende toda a pauta esquerdista, né? O Partido Democrata Brasileiro. Né? Agora, veja que no jornal Jovem Pan de ontem entrevistamos o nobre jurista Miguel Reale Júnior. Poxa, eu fui fazer uma pergunta para ele e o cara ficou irritado, engasgou e o escambau. E eu queria mostrar exatamente isso, né? Queria falar assim, vem cá, qual ato concreto deste governo atentou contra a nossa democracia? E bateu um desespero no cara que assinou carta em defesa da democracia, cujo signatário, colega dele, está lá, o fundador do PT, né? Mas eu partido vou falar do Mensalão, partido que defende Cuba, Venezuela. Fala, é isso. Ele não conseguiu falar nenhum? Eu falaria, por exemplo. Então vamos lá, qual é a lista? Vamos lá. Por exemplo, as muitas tentativas de enquadrar opositores na Lei de Segurança Nacional. Não, mas isso é antidemocrático. Você está confundindo com o Alexandre de Moraes. Da lei. Fácil. Você está confundindo o Bolsonaro com o Alexandre de Moraes. Não. Que a Lei de Segurança Nacional era inadequada, mas ela tinha que ter sido mudada por uma nova lei atualizada. E não pelo troço que tem aspectos autoritários. Eu vou até concordar com você que não foi ele que inventou, a lei já estava lá. É verdade. Mas sabendo que isso era um entulho autoritário e usar isso para enquadrar opositores, você tá aí denota... o Alexandre de Moraes ou não? Não, estou falando, por exemplo, do tempo de André Mendonça, ministro da Justiça. Mas não está falando do Alexandre de Moraes. Só que Constantino Piperno esqueceu que ninguém foi preso. Não. Ninguém foi preso. Ele falou ele fala de enquadro. Ele fala de enquadro e de ameaça à democracia. Você imagina, meu Deus, então quem é opositor do governo está sendo preso na rua, ele tentou, na esquina. Tentou, mas aí não conseguiu. Prisão, não teve nada. Esse papo de não conseguiu, isso daí é bobagem, é mentira. Até o Felipe Neto. Esse papo de não conseguiu é mentira. Por quê? Porque ele tá saindo pela tangente de novo. Então eu vou falar o seguinte. Agora vamos lá. Quem prendeu quem? Por liberdade, por exercer a sua liberdade de expressão. Você sabe me dizer quem? Eu quero dizer o seguinte. Não. Você consegue responder primeiro você tem que parar de mentir. Quando você diz que ninguém tentou, é mentira. Não teve. André Mendonça teve nenhum tipo de pedido de prisão. Isso é mentira. Você está mentindo em rede nacional. Teve. Tentaram, inclusive, até contra o Felipe Neto. Não teve pedido de prisão de ninguém. Você está mentindo. Vamos dar uma olhadinha como é que está o desempenho da nossa enquete no portal da Jovem Pan News. Coloca aí na tela, Edu, para a gente verificar o que pensa a nossa audiência justamente com essa pergunta. Se vocês concordam com a afirmação do atual, agora, candidato à presidência da República, Lula, em relação ao apoio dos militares ao presidente Jair Bolsonaro, se os militares não estão alinhados com o presidente da República. 93,6% não concorda com essa fala de Lula, imaginando que os militares estejam, sim, ao lado do presidente, 6,3% disseram que sim, que concordam, que os militares não estão ao lado do Bolsonaro. Voltando à nossa discussão aqui, vocês têm mais algum ponto em relação a isso? Eu tenho uma pergunta para o Piperno, diretamente da nossa querida Ana Paula Henkel, que está sempre nos prestigiando. Ana Paula quer saber o que Piperno pensa da prisão de Daniel Silveira. Pergunta honesta. Mas essa resposta eu já dei muitas vezes. Eu acho que erraram na dosimetria, mas ele merecia condenação. Olha só. O Piperno... Então, de novo, é o lado democrático da esquerda. O artigo 53 da Constituição foi rasgado. A esquerda... Você vê como a esquerda é democrática. Ele ameaçou. Quem pensa diferente. Ele ameaçou. Chamou de cabeça de ovo, agora é ameaça. Não é isso não. Não é isso não. Poxa vida. Imagina, ameaçou e acabou sendo processado por conta disso. E, aliás, inclusive, lá atrás... Foi a Câmara dos Deputados, inclusive, que autorizou por mais de 363 votos a continuidade do processo e a punição aí. De novo, leiam o meu artigo, onde eu aponto
que o maior inimigo do Brasil hoje é a juristocracia combinada com a cleptocracia. Lê lá que acho que você vai gostar. Se não gostar, me fala. Constantino, por favor. De novo, né? O que a gente observa aqui, Paulo, e isso é importante porque tem efeito pedagógico para a plateia, para a audiência, é o duplo padrão da esquerda. Quer dizer, o Piperno, ao mesmo tempo que ele denuncia Bolsonaro por coisas de 40 anos atrás, porque ele simpatizou com algum ditador ou alguma coisa assim, ele passa pano na defesa que o PT e o Lula fazem hoje do regime venezuelano e cubano. Então é um padrão, um peso, duas medidas. Aí ele vai lá e fala, poxa, o Miguel Reale Júnior não deu nenhuma evidência, nenhuma prova concreta de ataque à democracia do governo. Eu tenho várias. Quais? Aí ele fala, não, tentou prender pessoas com base na Lei de Segurança Nacional. Não aconteceu, e quem realmente fez isso foi o Supremo Tribunal Federal, que o Piperno defende aqui. Então é não sempre esse duplo padrão. Não aconteceu porque sempre uma tentativa de direcionar a narrativa para um caminho incoerente. Porque se ele fosse coerente, ele ia ser o maior crítico da esquerda que ele defende. Porque supostamente os princípios que ele puxa da cartola para condenar a direita são muito mais graves para qualquer postura da turma que ele defende da esquerda. Então é uma coisa impressionante a falta de capacidade pipérnica de seguir a linha de raciocínio com a coerência das premissas. Ele traça as premissas e, se ele concluísse corretamente de acordo com essas premissas, ele ia ser o primeiro a serrar a fileira com a gente e condenar o PT e o Lula. Mas ele não faz isso. Por quê? Porque ele é alguém tribal. A lealdade que ele oferece é à esquerda, não aos princípios. Eu sou tribal e você é exatamente um canibal político que é, inclusive, canibalizar as instituições e alguns processos democráticos. E a verdade, porque é o seguinte, em momento, eu quero saber qual a relação da esquerda com a questão STF versus Daniel Silveira. Onde é que tem o dedo da esquerda aí? Não tem a esquerda toda aplaudindo e dando guarida ao Alexandre de Moraes. Não tem isso acontecendo no Brasil, nem a mídia. O processo não envolve a esquerda. É Alexandre de Moraes, aliás, a PGR... Sim, mas cadê as críticas da esquerda? Cadê a esquerda defendendo princípios? Só tem o PCO. Não, só tem o PCO. A esquerda defende princípios. A esquerda não defende, Constantino. A esquerda não defende parlamentar que vai pregar, por exemplo, a volta do AI-5, como ele fez. Ele não pregou. Fechamento do STF. Tá mentindo. Peraí. Mas não, mesmo assim, defende parlamentar que prega a ditadura do proletariado? Cadê a coerência? Porque o socialismo é isso. O Lula tem Quem foi que defendeu a ditadura do proletariado? O PCdoB. Tá cheio de parlamentar do PCdoB. Partido Comunista do Brasil tá junto com a sigla do PT. O que o comunismo prega? O que o comunismo prega? Constantino, a sua visão é do tempo que o Bolsonaro é anterior a essa fase que o Bolsonaro queria matar 30 mil. Quer dizer, já passou, né, então Constantino? Agora não posso falar que comunismo é comunismo. Né? Então tá. Qual é o partido comunista ocidental hoje que você vê falando, olha, vamos tentar implantar a ditadura do proletariado? Se você pegar o estatuto dele, está lá. Se você pegar o estatuto dele, está lá. Constantino, em que mundo você vive? Mas Piperno o teu muro é pré-muro de Berlim, queridos, pelo amor de Deus. Vocês não sabem como me dói ter que interromper vocês. Ele segue a agenda 2030 da ONU, que é gramsciana. A gente está adorando assistir essa discussão. Muito bem, senhores, tem tempo para um tweet de cada um a respeito dessa última discussão que a gente estava tendo aqui no programa. Por favor, Serrão, começa você, um tweet. Muito bem, democracia tem que ser respeitada no Brasil. Leia o meu artigo que você vai ver por que esse manifesto que foi publicado agora é absolutamente antidemocrático e demodé. Vai lá e leia. Você. Eu me comprometo a estudar com o Piperno no socialismo democrático e mostrar para ele que a visão da esquerda identitária é naturalmente autoritária. Piperno. Acabei de ouvir mais uma bobagem e vale a pena a gente reiterar que até André Mendonça votou pela condenação de Daniel Silveira. Fala, Constantino. Lula está tentando mandar recado para a turminha da cúpula das Forças Armadas, mas as Forças Armadas estão atentas e com essa divisão toda deu para ver quem é traíra lá dentro, quem não está junto com o Brasil.